Nós vamos estar meditando hoje na palavra do Senhor que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Vivemos uma época em que o ser humano ele tem colocado prioridades na sua vida e tem se preocupado com tantas coisas, e uma das coisas que às vezes as pessoas se preocupam é como vai ser o amanhã. E às vezes nem viveu o hoje, está preocupado com o amanhã. Hoje as pessoas elas não estão vivendo aquele momento que Deus está dando para eles. Porque fica pensando como vai ser amanhã, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, e esquece que hoje nós estamos aqui. Isso não foi diferente para os discípulos quando Jesus voltou. Mateus 6, 33. O Senhor vai falar algo, 33 e o 34, uma coisa que acontece nos dias de hoje, mais nos dias de hoje, mas naquela época já acontecia também. Então, Jesus, ele começa no versículo 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Busque primeiro o reino de Deus. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Prioridades de salvo. As prioridades nossas podem nos levar à paz ou à angústia. Depende do que nós colocamos como em primeiro lugar. Sabe que tem pessoas que elas estão preocupadas como vai fazer amanhã e às vezes esquece que hoje tinha compromisso. Quantos daqui não já aconteceu de esquecer daquele compromisso que tinha aquele dia, pensando que era amanhã, se preocupando com amanhã? Ah, porque amanhã eu preciso fazer, e quando pensa que não, ele tinha compromisso aquele dia e se esqueceu. Porque a mente da humanidade hoje, ela está sempre pensando no que vai ser depois. Ela não está mais vivendo o que Deus tem para nós no dia de hoje. Você já parou para perceber que às vezes nós acordamos e não conseguimos contemplar o que Deus tem feito? Por exemplo, nós acordarmos, estarmos com saúde, estarmos bem. O sol, quando ele brilha, após uma temporada de chuva como deu agora, os matos verdes, as flores, as plantas, tudo muito belo, tudo muito bonito, as plantações, você vê que muda a realidade. Mas o dia está tão corrido, as pessoas elas estão tão corridas que elas não param mais para contemplar a beleza de Deus. Eu, quando vou para Marília, eu vejo que é um corre-corre tão grande que as pessoas, elas agora estão tendo mais uma preocupação. Além de dirigir no trânsito, elas estão tendo outra preocupação, que é de estar falando no celular, respondendo WhatsApp, vendo mensagem, se comunicando e dirigindo. E com isso, as pessoas estão adoecendo. Sabia que as pessoas estão ficando doentes? Bate. Houve vários acidentes que foi porque a pessoa estava distraída no celular e ela não prestou atenção, acabou tendo uma colisão. Um veículo com o outro, quando não veio morrer. Não sei se vocês perceberam, mas naquela época, os discípulos, eles estavam preocupados como ia ser a vida deles. E as pessoas estavam também naquela época angustiadas. Não só hoje. Naquela época também. Mas a palavra de Deus, ela serve para todas as épocas, é atemporal. Ela não tem tempo, é atemporal. Ela serve, ela está sempre atualizada. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus. Então Deus sabe as nossas necessidades. Deus sabe que eu preciso de ter um salário. Deus sabe que eu preciso de pagar minhas contas. Deus sabe que eu preciso de ter um sustento. E os discípulos estavam preocupados na época porque eles trabalhavam muito, mas os impostos eram muito caros e eles estavam sofrendo. E Jesus, percebendo que as pessoas estavam sofrendo,
E por conta daquele sofrimento, meus irmãos, por conta daquela preocupação, havia muita doença, muita enfermidade. Você sabe que quando você fica nervoso demais, é perigoso soltar gás no seu estômago e criar úlcera, com aquele momento de nervosismo? E as pessoas, elas estão ficando doentes com um problema por conta de preocupações com outros problemas. Quer dizer, quando a pessoa não entende o cuidado de Cristo, ela acarreta vários tipos de doenças que não precisariam ter. E Jesus, como conhece o corpo do homem, porque ele nos fez, você sabe que Jesus estava com o Pai fazendo o ser humano. Quando ele sopra o fôlego de vida, ele coloca a essência dele dentro de nós. Então, aonde você for, você tem o DNA de Deus. E Deus conhece tudo como você funciona. Deus sabe tudo, como você tem sono, quando você tem fome, o que você aguenta, o que você suporta de tribulação, o que você não suporta. Deus conhece tudo. E Jesus, então, reúne todos os discípulos e a multidão e sentam ele ali no pé da montanha, no pé do monte, e ele começa a falar: olha, por que vocês estão tão preocupados? Deus sabia, desde aquela época, a preocupação deles. Jesus conhecia até o que se passava na mente deles. E você acha que Jesus não sabe o que passa na minha mente e na sua? Você acha que Jesus não sabe o que nós estamos pensando? Como também quando nós estamos alegres, contentes, felizes, quando nós estamos ali, naquele momento de alegria, tendo a presença de Jesus, tendo a presença do Senhor, tendo o Senhor falando conosco. Não sei se já aconteceu com você, comigo às vezes acontece, você está trabalhando, você está sentindo a presença de Deus. Às vezes você está fazendo uma compra, você está sentindo a presença de Deus. Quantas vezes eu já fui no mercado, eu senti a presença de Deus. Quantas vezes eu estou trabalhando aqui e eu sinto a presença de Deus. Por quê? Porque Deus conhece o que está dentro do seu coração. A motivação, a sua alegria em fazer aquilo. A sua alegria em morar onde você está. Ou mudar-se da onde você está. Deus conhece também tudo isso. E Jesus chama eles e começam a falar assim: olha, vocês estão muito preocupados, vocês estão muito ansiosos, e com isso está causando um tipo de enfermidades que não precisariam. A ansiedade hoje está levando o quê? As crianças, desde novo, já ter depressão. As crianças, às vezes, elas não estão conseguindo mais viver a idade delas. Não conseguem mais brincar. Eu glorifico a Deus aqui, porque aqui ainda tem espaço, nós temos condições, tem as criações. As crianças, elas estão vivendo a idade certa. Mas tem muitas que não estão. Estão ansiosas, porque querem fazer isso, querem fazer aquilo. E isso tem causado um mal muito grande, irmão. Ansiedade, gastrite, nervosismo, dor de cabeça excessiva. Às vezes nós pedimos: Senhor, liberta eu dessa dor de cabeça, liberta eu, cura minha gastrite, cura, Senhor Deus. E o Senhor só quer que nós colocamos as prioridades certas no lugar certo. As prioridades para a nossa vida, hoje, tem sido o quê? Jesus, ele lista ali, ó, vocês estão ansiosos com o que vocês vão comer. Hoje mesmo a humanidade está ansiosa, principalmente no Brasil, com o que vai comer devido ao preço das coisas. Você vai no mercado, você começa a olhar, tem coisas que você fala: esse eu não vou levar porque está caro, mas você tinha vontade de comer. E a pessoa fica preocupada com o que vai comer. Por quê? Porque não sabe se o dinheiro vai dar para fazer a compra do que ela tem vontade de comer. E naquela época, as pessoas também tinham um desejo. Então o Senhor falou: ó, vocês estão se preocupando com o que vocês vão comer. Estão ficando ansiosos. Vocês estão ansiosos com o que vocês vão vestirem. Vocês estão ficando ansiosos com o que vai acontecer amanhã. Aí Deus começa a mostrar para eles que Ele é um Deus amoroso. Aí Deus fala assim: olhem para o campo, olhem para o campo. Aí eles viam aqueles lírios que tinham nos vales, lá no deserto. Muito bonito, lindo, lindo. Florindo.
né? Hoje você passa em Curitiba, lá em Curitiba tem bastante hortênsia, tem bastante flores, um lugar muito bonito, né? Quem daqui já foi em Curitiba? Eu já fui em Curitiba. Curitiba tem uns lugares muito bonitos. O Paraná tem umas plantações bonitas. Aqui no estado de São Paulo também, né? Ali como que chama ali, não tem a festa das flores, é Olambra. Muito bonito. E Deus foi quem produziu aquelas plantas bonitas, aquelas flores lindas, cheirosas, as orquídeas, aquelas flores bonitas, né? Amarelas, roxas. Aí Jesus fala assim, olha para essas plantas, não são lindas? São lindas, né? Tem pessoas que ficam maravilhadas com as plantas, tem pessoas que fazem coleção de orquídeas. E é bonita, não é? Aquelas flores nos vasos, é lindo. Aí o Senhor usa o conhecimento que nós temos de admiração do que Ele criou e fala assim, foi Deus que fez essa planta. Linda, foi Deus que fez. Só que essa planta, ela chega, o período dela, ela murcha, cai no chão, seca e vai com o vento. Ele falou, olha, Deus fez isso daí. Jesus falando, o Pai fez. Você acha que se o Pai tem esse capricho com a natureza, não vai cuidar de vocês? Você acha que o Senhor não vai cuidar de vocês? Quando nós olhamos a terra, que Ele manda a chuva e rega tudo. E dá aquelas produções, né? Você acha que se Deus cuida dos passarinhos, Ele fala, olha para eles, não plantam, não ceifam, não tem celeiros para estocar. Mas os passarinhos, Deus provê o alimento para eles. Deus cuida deles. Será que vocês também não são mais valiosos? Você acha que Deus não vai cuidar da gente? Depois que eu vim para Cristo, irmão, depois que eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu dou esse testemunho. Eu nunca passei necessidade de falar assim, olha, eu não tenho o meu ganho esse mês. Esse mês não entrou salário para eu comprar, ou esse mês eu não tenho condições de pagar minhas contas. Desde que eu aceitei Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador, nunca tem me faltado. E eu aceitei, eu tinha o quê? Meus 16 anos de idade. Eu tinha 16 anos de idade, em 1986, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, e eu pude então ver, Deus tem cuidado de mim. E agora, meus irmãos, que eu já estou mais ainda, mais velho, tenho visto o cuidado mais ainda de Deus comigo. Agora, qual tem sido a prioridade? Jesus falou, olha, tudo isso, as pessoas estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas com o que vão se calçar, vestir, calçar, elas estão preocupadas. Elas estão preocupadas sim, hoje o combustível é muito caro, para você pôr o combustível no seu veículo, para você poder ir trabalhar, não é verdade? As pessoas ficam preocupadas. Só que Jesus está falando nesta manhã, qual que é a sua prioridade? É se preocupar primeiro em trabalhar e ganhar o dinheiro para cumprir as suas necessidades, suprir? Ou a sua prioridade é agradar a Deus? Eu fico muito feliz, porque quando eu entrei na época para trabalhar, no meu primeiro emprego como funcionário público, que eu aposentei, eu coloquei no meu coração assim, de ser um servo e dar testemunho aonde eu andasse. Eu fui bastante humilhado, irmão. Jesus foi humilhado pelo que ele falava. As pessoas faziam chacotas de mim. Quantas vezes eu não me senti triste? Porque as pessoas tiravam sarro de mim. Eu era novo, tinha 16, 17 anos, adolescente. O jovem, você tem amizades, eu vi aqueles outros amigos, né? Falando que eu era bobo, falando que eu ficava, meu negócio era só a igreja, era ir para a igreja. Só que muitos desses amigos meus, alguns não estão mais e outros sofreram muito, e eu sempre fiquei na presença de Deus. A prioridade nossa, se nós buscarmos a Deus, no nosso trabalho vai ser próspero. Porque se nós estamos buscando a Deus, aquilo que nós estamos fazendo é para o Senhor.
Se eu estou plantando, é para o Senhor. Se eu estou trabalhando, é para o Senhor. Se eu estou fazendo qualquer coisa, é para Deus. Porque dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Então a minha prioridade é saber que Cristo tem que estar em primeiro lugar. Eu tenho que buscar o reino dele primeiro. Porque no reino de Jesus não tem necessidade das escassez que o mundo tem. No reino de Deus, um pão é multiplicado, meu irmão, e alimenta a multidão. Isso é no reino de Deus. No reino do Senhor, 5 peixinhos alimenta multidões. Não tem escassez, aquilo que você tem, ele multiplica. No reino de Deus, aquela doença que é incurável, para Deus não tem problema, aí ele cura. Sabe o leproso que chegou até Jesus? Ele falou assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele estava doente com a lepra. E aquela lepra, irmão, é a sentença de morte. Eu falo que hoje nós temos uma lepra com outro nome, chamado câncer. Quando você recebia na época uma notícia que estava leproso, você ficava apavorado, porque não tinha cura. Hoje, o que mais apavora o homem do diagnóstico de enfermidade? O que mais apavora hoje? Qual que é? Diagnóstico de câncer, não é verdade? Diagnóstico de câncer. Mas dentro do reino de Deus, você não fica apavorado com um diagnóstico desse. Porque a última palavra não vai vir do médico, ela vai vir de Jesus. E a palavra de Jesus é: se eu quero, você vai ser curado. E muitas pessoas já foram curadas do câncer. Ah, mas tem pessoas que não é curado, irmão. Eu falo das experiências que eu tive e das pessoas que eu conheci que foram curadas. Deus, ele fala assim, Jesus fala: busque primeiro o reino, busque primeiro o meu reino. Aquele combustível que você anda preocupado, vai dar para você pôr no carro. Sabe aquela roupa que você queria comprar? Jesus vai abençoar, você vai ter. Sabe aquele sapato que você queria? Jesus vai te dar. Porque você agora está no reino dele, você está buscando primeiro o reino dele. E buscando primeiro o reino de Deus, essas coisas, ele fala que ele dá. E Jesus não é homem para que minta. Jesus é dono de tudo, irmão. Jesus, ele conhece. Ah, mas eu estou apertado esse mês, não vai dar para encher o tanque. Você põe um combustível, irmão, e você começa a orar: Senhor, eu estou buscando o Senhor. A palavra do Senhor me garante, e eu creio na palavra, que o Senhor me supriria. Meus irmãos, vai render o dobro aquele combustível. O seu carro vai ficar econômico do jeito que você não entende, mas aquele mês que você está clamando, buscando, e você fala: Senhor, eu preciso, ele vai fazer o seu carro ficar econômico, e você vai começar a ver que vai ter combustível. Você vai começar a ver, meus irmãos, que aquilo que você está produzindo, o Senhor vai multiplicar. Por quê? Porque você está buscando primeiro o reino dele. E no reino dele não tem escassez. No reino de Jesus, é tudo lindo, maravilhoso. Sabe o que Jesus fala? Orem assim: chamem o Eterno de Pai. Pode chamar o Eterno, o Criador, de Pai. Ele fala: Pai nosso, que estás no céu. No céu, irmão, é tudo perfeito. Santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui onde nós estamos morando, como ela é aí no céu. Agora fala para mim, qual que é a vontade de Deus no céu? Tudo é perfeito lá. Tudo é organizado lá. Tudo é bom. Então, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, nós estamos buscando, sabe o quê? Nós estamos buscando aquilo que tem no reino. E o que tem no reino? Tudo que você necessita neste mundo tem no reino. Tudo. Jesus está falando. E Jesus é quem me dá o fôlego de vida. Jesus envia anjos poderosos para nos auxiliar. Uma vez eu estava doente, internado,
E Jesus mandou o anjo lá. Jesus mandou o anjo, e o anjo veio e falou que ele me amava. Jesus me amava. Tem pessoas que ficam doentes, internadas e não vê o anjo. Mas o Senhor trata cada um do jeito que ele tem intimidade. Você tem uma intimidade com as pessoas que você se comunica e se declara diferente para ela, não é verdade? Não tem pessoas que você consegue abrir o teu coração? Mas tem pessoas que você não confia, não tem essa intimidade. O teu relacionamento com Jesus vai te dar essa intimidade. Davi, irmão, era um guerreiro. Ele era um levita, um sacerdote. Davi era um adorador. Mas nas suas horas difíceis, o que Davi via? O anjo do Senhor acampado em volta dele. Você viu? Davi saía para a guerra. Sabe o que Davi perguntava primeiro? Senhor, eu devo ir para a guerra? O Senhor vai me dar a vitória? Olha o que ele perguntava. O Senhor vai me dar a vitória? Eu posso ir para a guerra? Aí o Senhor falava assim para Davi, através do profeta: pode ir, porque eu vos entreguei o seu inimigo nas tuas mãos, você vai ser vitorioso. O que Davi estava buscando em primeiro lugar, irmãos? Quando Davi consultava o Senhor, o que ele buscava em primeiro lugar? A guerra, vencer a batalha, o seu reino? Ou ele buscava fazer primeiro o quê? A vontade de Deus. Senhor, é da tua vontade que eu suba para a batalha? É da tua vontade, Senhor, que eu vá para a guerra? Ele estava buscando o quê? Primeiro o reino de Deus. Senhor, é da tua vontade que eu venha para este lugar? Quando eu fui comprar este lugar, eu falei: Senhor, toda a terra é do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que tudo é dele. Nossas casas, nossos bens, nossas vidas, as fazendas, os sítios, tudo pertence ao Senhor. Tem aqueles que estão tendo posse naquele momento daquela propriedade, mas a terra não é dele, pertence ao Senhor. Tanto é que quando nós morremos, não levamos nada. Não é verdade? Tudo é do Senhor. Eu falei: Senhor, o Senhor se agrada de dar aquele lugar para mim? Eu não tenho condições de comprar. Mas eu tenho vontade de fazer ali, Senhor Deus, o teu reino, implantar ali o teu reino. Eu tenho vontade, Pai querido, daquele lugar ser um lugar para a honra e para a glória do Senhor, aonde nós coloquemos ali, primeiro plano, primeiro lugar, o teu reino. E Jesus falou assim para mim: eu vou te dar. Mas eu não tinha condições. Mas Jesus falou: eu vou te dar. Quando você busca primeiro o reino de Deus, o que Jesus fala? Todas as coisas que você precisa, todas, eu te acrescento. Às vezes a gente pensa que é fácil, né? Começou a luta, sabe aonde? Lá longe com os meus amigos. Começou a luta com todo mundo distante de mim, falando que aquilo era loucura. Você acha que foi assim que começou? Quando eu falei: Senhor, o Senhor tem condições de eu implantar o reino ali, o Senhor me dá. Sabe onde que começou a maior luta? Adivinha onde que começou? Tenta pensar, aonde que começou a maior batalha? Quando eu falei para o Senhor: Senhor, o Senhor vai me dar aquele lugar? O Senhor falou: vou. Aí eu cheguei e comuniquei a minha outra metade, porque vocês são dois, mas ao mesmo tempo é um só, porque se tornaram um só. Eu falei: Jesus falou que vai me dar. Ela falou: não acredito. Como que nós vamos fazer? Eu falei: não sei, Jesus falou que vai me dar. Mas Jesus já tinha me dado uma estratégia. Jesus te dá a estratégia, irmão. Quando você busca primeiro o reino dele, ele te dá a estratégia. Ele te dá a estratégia como você vai no mercado.
Ele te dá estratégia até aonde você vai, sabia? Às vezes você fala assim, eu vou fazer tal coisa. Quando você está buscando o reino de Deus em primeiro plano, Jesus te direciona. Você sabia que quando você busca primeiro o reino de Deus, às vezes você faz um plano de ir num lugar, numa cidade, e Deus fala, não, não é aí. Não vai ser nessa cidade, não vai ser nesse lugar. E Deus te direciona para outro lugar, e ali você começa a ser abençoado. Sabe por quê? Porque você está buscando primeiro o reino dele. E quando nós buscamos primeiro o reino dele, ele acrescenta as coisas que nós precisamos. E esse ano é um ano de buscar primeiro o reino de Deus. Nós estamos profetizando que nós vamos ver os filhos voltando para a casa do Pai. As pessoas que um dia conheceram a Deus e estão afastadas, voltando para a casa do Senhor. E Jesus fala assim, olha, portanto não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Porque ele já falou que se hoje nós estamos vivendo a presença dele, o amanhã é garantido, tudo está certo. Quantas pessoas estão vivendo o amanhã e não estão vivendo hoje? Ah, porque amanhã eu tenho que fazer isso. Não, esquece amanhã, vamos viver hoje. O que você tem que fazer hoje? Aquele almoço gostoso? Então é aquele almoço gostoso. É aquela carne que está no forno, é aquela carne. É hoje. Amanhã é amanhã. Não, mas amanhã eu tenho que trabalhar, mas amanhã eu tenho que acordar cedo. Irmão, você nem dormiu, você já está pensando em acordar no outro dia cedo. Não está ficando assim a vida das pessoas? Ela nem acabou o dia, já está pensando, amanhã eu tenho que acordar cedo, amanhã. O que você tem que fazer hoje? Ah, hoje eu tenho que fazer isso aqui, então faça hoje, se preocupa com hoje. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar vivos, não é verdade? E se eu dormir, Jesus falar, vem morar comigo. O seu corpo vai repousar agora na sepultura e você vai morar comigo. Eu não sei se ele vai me chamar essa noite, mas agora eu sei, ele quer que eu viva agora. Por quê? Porque Jesus cuidando da gente, a gente buscando primeiro o reino dele, não vai me dar gastrite. Eu não vou ficar ansioso, não vai me dar gastrite. Sabia? Eu não vou ficar, irmãos, preocupado com o filho, com a filha, porque está na mão do Senhor. Estou vivendo, buscando o reino de Deus. Ou você acha que Deus não é o suficiente para guardar nossos filhos? Nossos filhos saíram das nossas vistas, nós não temos poder mais nada, nós não podemos fazer mais nada, irmão. É o Senhor quem vai cuidar. A única coisa que nós podemos fazer é o quê? Orar e entregar para o Senhor. Mas isso está também em buscar primeiro o reino de Deus. A prioridade que transforma. As nossas prioridades podem causar problema para as nossas vidas, ou pode trazer solução para as nossas vidas. O que você tem de prioridade? Pode ser um problema ou pode ser uma solução. Ah, mas eu quero tanto essa coisa. Então, isso aí é prioridade, isso aí pode trazer um problema ou uma solução? Ah, não, agora, na verdade, eu estou buscando isso, mas na verdade, isso daí dá para eu aguentar. Agora, se você busca assim, não, a minha prioridade é servir a Deus. Minha prioridade é agradar a Deus. Não importa o que vai acontecer, eu vou viver uma vida no altar. Ah, mas o meu marido não quer vir para a igreja, mas eu vou. Ah, minha mãe não quer ir para a igreja, mas eu vou. Ah, meus filhos não querem ir para a igreja, mas eu vou. Ah, eles não querem ter uma vida de prioridade, mas eu quero. Ah, mas fulano, é você. Sou eu que escolho. A minha vida sou eu que escolho. Parem de ir pela cabeça das pessoas. Vai pela palavra do Senhor. Vai pela Bíblia. Busque o reino dele. Porque tem pessoas que às vezes vai te confundir. Tem pessoas que às vezes vai atrapalhar a tua vida. Tem pessoas que vai te pôr para baixo. Vai te causar tristeza. Então não vai no conselho do... Jesus fala, olha, busquem, que você vai ter as coisas. Sabe o que Jesus faz? Jesus fala, bata, que a porta vai se abrir. Me busque, que você vai me encontrar. Quem me busca acha, quem bate a porta se abre. Nós não temos que se preocupar com o que está acontecendo no mundo. Temos que ter como prioridade agradar a Deus.
E ele fala aqui, você não vai ter mais aquela enxaqueca por conta daquela preocupação que você tinha. Amém? Glória a Deus. Que nesta manhã, a sua prioridade seja em agradar a Deus. Porque a prioridade de Deus foi resgatar você da perdição. Ah, mas Deus não é amor, não, porque está tendo muito sofrimento na terra, está tendo muito assalto, está tendo muitas brigas, está tendo muita morte. Então Deus, por que Deus permite? Não é Deus que permite. Deus não pôs a arma na mão da pessoa para ela ir matar. Deus não pôs a bebida na boca da pessoa para ela se embriagar. Deus não colocou droga na mão das pessoas para elas se drogarem. Foram as pessoas que escolheram isso, então não foi Deus. Ah, por que Deus permite? Porque você é um ser humano que tem as suas escolhas, a liberdade para escolher. Se você não tiver liberdade para escolher, não adianta. Jesus quer que você venha servir a Ele por amor. Então, são as nossas escolhas que causam sofrimento ou que causam paz. Você vê como que é? Se nós buscamos o reino, agradar a Deus, nós vamos ter paz e bênção. Então ele fala, olha, portanto, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Quer dizer, todos os dias existe um mal ali naquele dia. Então, não vamos nos preocupar com o mal que vai haver amanhã, não. Já tem um que nós temos que lutar, que é o hoje, né? Já tem um de hoje. Já pensou se você for carregar as consequências de hoje e de amanhã? Vai ficar pesado para nós, né? Então Jesus fala, deixa amanhã para amanhã. Vamos viver hoje. Que Deus possa te abençoar. Vamos ficar em pé para nós estarmos terminando. Que Deus possa estar, seu coração, irmão, possa estar pondo essa prioridade em agradar a Deus e não aos homens. Olha, quando eu era mais novo, eu ficava muito triste, porque às vezes as pessoas queriam que eu fizesse tal coisa, e essas coisas, irmão, eu sabia que ia entristecer a Deus, então eu não fazia. Quantas vezes eu deixei de sair para ir num lugar em outro, para ir na igreja, porque eu gostava de ir na igreja, sempre gostei de louvar a Deus. E as pessoas me criticavam por isso. Então, hoje, essas pessoas que me criticavam, sabe o que elas falam? Olha, você que estava certo. Você que estava certo. Hoje eu sei o quanto você estava certo e eu estava errado. Vamos orar, né? Vamos agradecer para Deus dar uma semana abençoada. Glorioso e amado Pai. Queremos te agradecer, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, ter as nossas prioridades naquilo que vai nos abençoar. E sabemos que a prioridade que o Senhor nos ensina é buscar o Teu reino. Que o Teu reino esteja nos nossos corações. Que o Teu reino esteja dentro da nossa casa. Teu reino esteja, Senhor Deus, por onde nós andarmos. O que falarmos e o que nós pensarmos seja no Teu reino. E dê uma semana de bênção para essas pessoas, para essas famílias, para os irmãos, para os nossos familiares. E que o grande amor do nosso Deus Pai, as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo, o grande amor e a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Digam amém. Glória a Deus. Assim nós estamos encerrados.